vez que nós chegamos na presença dele. O Senhor sabe o nosso assentar e o nosso levantar, como vimos ontem. O Senhor sabe o que pensamos, o que queremos. O Senhor tem cuidado de nós. E mesmo antes de você chegar nessa live, mesmo antes de você chegar até aqui, o Senhor já sabe. Ele tem colhido as suas orações, Ele tem visto os seus clamores. Só Ele pode responder. Então confia, espera. Confia, espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, tua confiança em mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, que podemos confiar. Perfeito o Senhor faz no devido tempo. O Senhor é o dono do ontem, do hoje e do amanhã. Como é perfeito o Senhor. Sim, como o Senhor diz, nunca te abandonei, nunca te abandonarei, porque o ontem, o hoje e o amanhã, o Senhor tem nas suas mãos. Ainda que nós olhamos tudo no hoje, para o Senhor o tempo não existe, porque o Senhor é o Senhor do tempo. E o Senhor fez tudo perfeito. Engrandecido seja o nome de Jesus, que é o Senhor do tempo. E diante daquele que guarda a vida dos teus filhos, mas que também tem reservado o juízo para aqueles que ousam proferir palavras contra os mesmos. Louvado seja Jesus, o Senhor do tempo. Aos filhos de Deus, o Senhor diz: confia, mantenha-se firme e espera, porque Ele já ouviu a oração. Confia, mantenha-se firme, não tire os olhos de Jesus. Louvado seja Jesus, o Senhor do tempo. Amém. Amém? Amém. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe e guarde e que a palavra de Deus seja firmada no coração de cada um.
E como lemos hoje em 2 Pedro, e eu espero que todos tenham prestado muita atenção na palavra de Deus, porque ela é viva e não de forma aleatória. Deus escolheu também hoje o personagem comentado que nós vamos falar. Então não foi aleatório a palavra de abertura e não foi aleatório o personagem de hoje, que nós sabemos já, né, que já foi avisado semana passada, que seria Jeremias. Então não é aleatório, porque Deus é o Senhor do tempo e Ele faz tudo muito perfeito, como nós, como seres humanos, não podemos imaginar o que Deus faz na sua perfeição. E 2 Pedro, a palavra de Deus disse no dia de hoje, 2 Pedro capítulo 2, o Senhor diz a respeito dos falsos mestres, e ele diz o seguinte, que nos últimos tempos, que desde que o Senhor veio e falou que voltaria, já estamos vivendo os últimos tempos. Não importa se os últimos tempos demoram um dia ou 2000 anos. Como o Senhor é o Senhor do tempo, desde que Ele falou que está voltando, estamos vivendo os últimos tempos. Porque se Ele falar agora, já é o último tempo. Então, como o Senhor disse, nos últimos tempos surgirão falsos mestres. Essa é a 2 Pedro capítulo 2. E Ele falou, nos últimos tempos surgirão falsos mestres, né, que seguirão, e muitos seguirão as suas práticas. E o capítulo todo vai falando de falsos mestres, e vai falando características dos falsos mestres. E dentro do capítulo todo, vai mostrando que, primeiro, muitas pessoas seguirão falsos mestres. E claro, né, não vou falar todo o que o capítulo fala, porque você já leu a sua leitura bíblica, né, no dia de hoje. Mas ele dá características. Primeiro, surgirão falsos mestres. Não se assuste. Falsos mestres têm, e eles vão surgir. Mas não pense que o falso mestre está na outra religião. A outra religião, qualquer religião, já é falso mestre e você não está seguindo. Então você não tem que se preocupar com o mestre de outra religião. Ele já é falso e você não está seguindo. Não se preocupe com isso. Quando Pedro falou de falso mestre, ele estava avisando para falso mestre dentro da religião que você acredita que é sua. É aí que a gente tem que atentar para o que Pedro falou aqui. Olha, presta atenção, porque a finalzinho da carta fala que o falso mestre está dentro da sua religião. Porque ele está, ou estava, seguindo Jesus Cristo. E ele se desviou da doutrina de Jesus, mas o fato dele ter se desviado da doutrina de Jesus não quer dizer que ele saiu da igreja. Ele pode continuar dentro da igreja desviado. Então, Pedro avisou muito claramente, ele é o falso mestre. Dentro da sua religião, deixou de seguir a prática de Cristo, mas não quer dizer que saiu da igreja, continua ensinando a falsa doutrina, portanto, ele pode continuar dentro da igreja. Cuidado, porque ele é corrupto, o último estado dele é pior do que era antes. Era melhor que ele não tivesse nem conhecido a Cristo, mas ele conheceu um dia. E porque ele conheceu, ele cativa muita gente, ele conhece muita gente, ele tem um monte de seguidores, mas ele tem algumas características interessantes que o verso 10 fala. Ele é atrevido, todo falso mestre não é humilde. Se você quer conhecer um falso mestre, ele é arrogante, ele bate de frente, e ele não bate de frente com qualquer um, ele bate de frente com autoridade. Ele é atrevido, diz o verso 10. Ele é arrogante. Ele não tem medo de abrir a boca e falar com a autoridade. 2 Pedro 2,10, ele fala, ele não tem medo de falar com as autoridades. Ele abre a boca e ele afronta a autoridade. Ele abre a boca e ele fala, a autoridade é isso, mas ele pensa que ele é o quê? Por que ele faz isso? Por que ele pode e eu não posso? O falso mestre é arrogante.
Ele não tem medo de falar contra as autoridades superiores. E que Pedro fala, nem anjo fala contra a autoridade, mas o falso mestre, ele não tem medo. E pense, você pode falar, eu não sou falso mestre, porque eu não sou mestre. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que nós falamos ou ensinamos um ou outro, a gente acaba sendo mestre. Então, muito cuidado para você dentro da sua casa, no trabalho, na rua. Você não está ensinando coisa errada e sendo arrogante contra as autoridades, falando e difamando e falando coisas como a Bíblia continua falando a respeito dos falsos mestres. Coisas que não sabem, porque o versículo 2 continua. Eles são brutos, irracionais, falando de coisa natural que eles mesmos nem entendem. Eles são ignorantes. Porque um falso mestre, ele pega a Bíblia, ele fala de coisa que os olhos naturais veem, mas ele não está entendendo nada. Então ele vê uma coisa, ele não discerne, mas ele não tem medo de falar. Ele olha, julga e fala. Ele olha, julga e fala, porque ele julga com os olhos. Ele julga com a carne. Ele só vê, e aí, porque o coração é mau, ele apenas julga. Ah, não falei? Eu não falei? É por causa disso, é por causa daquilo. Eu sabia, eu tinha certeza, porque ele julga carnalmente. E é o tempo que a gente está vivendo. E ele continua falando, eles são arrogantes, eles são atrevidos, mas a Bíblia continua falando, você, filho de Deus, se cuida, porque o salário deles já está preparado, é injustiça. Mas eles são o quê? Eles vivem na luxúria, eles vivem no prazer, eles são insaciáveis no pecado, porque a vida deles não é uma vida de temor, não é uma vida de respeito, eles são pecadores. Porque eles não querem saber de Deus, eles só vivem no pecado mesmo. Eles podem se apresentar no culto, eles podem pregar, eles podem bonitinho falar de Deus, mas dentro das suas casas são mentirosos. Continuam pecando, continuam vivendo em pecado, porque eles são falsos mestres, são falsos crentes, são aqueles que na igreja andam de Bíblia, dão paz do Senhor, vive tudo aquela capa, mas dentro das suas casas continuam mentirosos. Continuam pecadores, e é por isso que a Bíblia fala, nos últimos tempos, é o que a gente vive, rodeado de gente mentirosa, gente falsa crente, falsos mestres, arrogantes, atrevidos, gostam de ir na frente, olhar para você e falar, mas você é isso, você é aquilo, eles são atrevidos. Só que dentro de casa continuam insaciáveis nos seus pecados. Olha para você e fala, mas você, né? Mas você, né? Só que olha que volta para casa e você entra na casa deles, banqueteiam-se nos seus pecados. Por quê? Porque o versículo 14 continua dizendo, insaciáveis no seu pecado, engodando as suas almas, inconstante, porque é assim que são. Crente na hora da live, acaba a live, assiste qualquer porcaria no YouTube, porque são inconstantes. É assim que são. Eles não querem saber se estão assistindo live, eles querem saber se estão assistindo qualquer coisa. Acaba uma live, está no reprodutor automático. Importante é que esteja, eu só quero ouvir um som, não tem problema com tanto que eu esteja ouvindo alguma coisa. Ah, tá ligado por quê? Eu não estou nem assistindo, é só porque eu não gosto de ficar no silêncio. Mentira! Inconstantes. Por isso, a maravilha do dia de hoje, Deus é um Deus fantástico, Ele é o Senhor do tempo. E é por isso que essa palavra é para hoje. E é por isso, 2 Pedro 2, são os falsos mestres, são os falsos crentes, são aqueles que na frente são uma coisa, mas por fora são insaciáveis no pecado, são almas inconstantes, um dia acorda bem, lê Bíblia, tudo lindo, aleluia. No final do dia, ligam a televisão, ligam a internet, ligam a Netflix, ligam o que quer que seja que você liga. E de dia, assiste uma live de crente. E à noite assiste live de qualquer porcaria. Porque são inconstantes, banqueteando-se
engodando-se no pecado, exercitando a avareza. Não tem humildade. É isso, filhos malditos, que abandonam o reto caminho. Quem é que abandona? Quem um dia andou nele. Esse texto não é para ímpio. É para quem um dia foi, mas deixou de ser. E ele continua falando. São dessas pessoas mesmo. E ele fala porque eles se engodam com as suas paixões carnais. Porque eles gostam. A questão é que há dias tivemos uma formatura. E hoje, talvez, ou daqui uns dias, você está recebendo o seu diploma. Você põe ele na parede. Daqui uns dias você recebe. É que ontem você viu, né? Você viu o seu papel aí online, mas daqui uns dias vocês vão receber o papel em casa, não receberam ainda. Mas você recebe daqui uns dias? Sim. E aí você está lá, lindo, seu diploma na parede, e você assistindo novela, Netflix. Ou então voltou para o seu Instagram. Por quê? Porque engodam nas suas paixões carnais. E você lembra. Olha, foi difícil aquela aula, né? Levou uma carga. Sim. E adiantou o quê? Nada. Porque no fundo é que gosta de apanhar. E no final, graças a Deus, venci uma batalha. Não venceu nada. Mentira. Porque são falsos mestres. Inconstantes. Dando graças a Deus, acabamos. Sim. Para voltar a ser como era. Homens inconstantes, insaciáveis nos pecados, porque amam a avareza, abandonam o reto caminho, se extraviam, não vejam a hora de acabar com esse período para voltar a comer, a dormir, a descansar. Porque, na verdade, versículo 19, promovem a libertinagem, porque são mesmo os escravos da corrupção. E vencidos se tornam escravos do vencedor. Porque depois de tudo isso, voltam. E o último estágio é pior do que o primeiro. Melhor fosse que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Porque conhecendo, voltam atrás. E é como diz o ditado: o cão voltou ao vômito e a porca lavada a se revolver no lamaçal. Mas sabe o que vai acontecer? A gente volta lá para o começo. Alguns vão se levantar atrevidos, arrogantes, e vão falar, mas e? Atrevidos, arrogantes, como homens naturais, vão falar do que não sabem. Arrogantes. Cuidado para não difamar autoridades superiores, falando do que vocês não sabem. Deus é o Deus do tempo. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Senhor. Por isso, nos últimos tempos, cercar-se-ão de falsos mestres, entendendo que o amor pelo pecado é a pior coisa. Por isso, nós temos que, primeiro de tudo, lembrar de uma palavra que Deus deu há uma semana atrás, no livro de Tiago, capítulo 5. Volta a sua Bíblia lá. Faz esse refresco na sua mente. Há uma semana atrás, nós lemos Tiago, capítulo 5. E quando você puder fazer isso, leia de novo, para trazer à memória o que Deus fala. E Deus fala para nós não sermos amantes das coisas, mas sim ter um coração voltado a Deus. Porque se nós amarmos as coisas e não a Deus, vamos continuar pedindo e não recebendo. Porque se pedirmos coisas, não receberemos. Porque quem pede coisa não recebe, porque pede mal. Deus ama quem quer ser para Deus e não quem quer ter. Os falsos mestres ensinam
que devemos ter. Por isso, nos últimos tempos, as pessoas são cercadas de falsos mestres. Mas Deus continua ensinando, através da santa palavra, que devemos ser para Deus. Pode ser que a palavra de oi, de abertura, tenha sido puxada. Mas sim, é bom que nós entendamos que Deus quer que tenhamos um coração na presença dEle. E não um físico na presença dEle. Porque no último dia, tudo isso fica. E o que vai é o coração. Que hoje o nosso coração possa ser limpo e puro na presença do Senhor. Porque senão, de modo algum, herdaremos o reino de Deus. E que possamos orar e aprender também com o que o Senhor vai ministrar na nossa vida no dia de hoje. Vamos orar. Amém, Jesus. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor exorta os que o Senhor ama, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado e zelado das nossas vidas, mesmo sem merecermos, Deus. Tu tem nos dado, Senhor, todos os dias uma chance de recomeçar na tua presença. Que o Senhor possa gerar em nós, Senhor, um coração que ama a tua palavra, um coração que ama a ti verdadeiramente, Deus. Nos ajuda, Deus, a renunciar, Senhor, o mundo e amar, Senhor, a tua palavra, meu Pai. Que possamos, Deus, ser dignos, Senhor, do Senhor. Que possamos, Deus, merecer um dia, Senhor, a tua salvação, meu Pai, porque não depende de nós, é tudo do Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Deus, a viver para o Senhor, a amar a Ti acima de todas as coisas, meu Deus. Ensina-nos, Deus, a viver nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor, Deus, possa ter misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver para Ti, Senhor. Que possamos, Deus, ansiar a Sua volta, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, buscar ao Senhor todos os dias, Senhor. E nos capacita, Deus, a viver em concordância com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja, Deus, só letra, Senhor, mas que possamos, Deus, ser escolhidos, Senhor, por Ti, Deus. Livra-nos, Senhor, de tropeçar, livra-nos, Senhor, de andar na escuridão, Deus, mas que possamos, Deus, viver, Senhor, debaixo da Tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos, Deus, buscar a Tua santidade, meu Deus, para sermos aprovados, Senhor, por Ti, meu Pai. Guarda, Senhor, as nossas vidas e livra-nos, Deus, de tropeçar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor também, Deus, possa abençoar cada um que está assistindo, que o Senhor possa guardar a vida de cada um, meu Deus, e que o Senhor possa gerar no coração, Senhor, dos meus irmãos, arrependimentos, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a viver para Ti e a vencer, Senhor, esse mundo, Deus, que não nos pertence, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que nós possamos de verdade conseguir vencer e ouvir a palavra que o Senhor tem nos falado. E quem tem ouvidos, ouça. E que, como Jeremias orou, que haja em nós, alguns de nós, que possamos de verdade ouvir a palavra e nos converter em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Uma boa tarde a todos. Que a graça do Senhor e a presença de Jesus seja sobre cada coração nessa terça-feira de bênção. E quero saber quem são os que estão conectados. Vamos ver todos que podem estar conectados. Se você tiver no chat, coloca no chat. Se não, pode colocar também no comentário, também que vai estar aberto. Coloque o seu conectado aí no comentário. Também anote a hora que você está assistindo, porque sabemos que alguns estão assistindo agora ao vivo com a gente. Alguns estão assistindo à noite, né, depois do trabalho. Alguns, sei lá, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. O horário que você estiver aí conectado, coloque que você está conectado. Coloque o horário. Coloque se você assiste depois do trabalho. Coloque se você assiste de manhã. Coloque o horário que você assiste aí à tarde da conexão. E dá um conectado aí pra gente. Tá bom? Para nós estarmos sempre conectados para a glória do Senhor. Nessa terça-feira, que é terça-feira de
Tem. Som. Gente. Com. Amém. Tá. Conseguimos! Uhul! Temos. Conseguimos o personagem comentado de hoje. Parabéns! Foram assim, os 45 dias, né? De muito ensaio, 45 dias assim de intensivo, né? Ficamos, né, de um intensivão, mas conseguimos o personagem comentado de hoje. E personagem comentado de hoje foi Jeremias. Muito bem, um personagem assim muito suave, né? Palavra suave, uma vida suave. Nós vimos assim que Jeremias, né, foi assim muito Vai suave. terminar o ano e a gente não termina esse Jeremias. E toda palavra é assim. E a gente lê de 2, 3 capítulos, gente. E assim continua E é lendo, forte. continuamos, né, bem suave. E na suavidade de hoje, nós vamos comentar Jeremias, né? E o que temos suavemente para falar. Eu estou imaginando a cara de João 31. Só ele pensando suave, né? Suave, eu estou imaginando, né? Assim, ele falando suave a respeito de Jeremias. E o que vamos suavemente falar, você também pode colocar no comentário, tá bom? O seu comentário a respeito de Jeremias. Deixa aí nos comentários o que Deus ministrou na sua vida através de Jeremias, porque até esses dias, enquanto a gente estava lendo o livro de Jeremias, nós aprendemos muitas coisas e algumas pessoas até falaram comigo. Eu pedi a Deus que eu pudesse ser forte, né, que eu pudesse não desistir como Jeremias foi firme. Então, também o que Deus ministrou, nós ainda estamos, né, aprendendo com Jeremias, nós ainda estamos pedindo a Deus que nos ajude. Eu quero até deixar uma sugestão com vocês. Tem um filme chamado Jeremias, o link dele ainda é muito difícil de achar na internet, mas ainda temos, né? Ainda temos alguns links. Não tem em serviço de stream, não tem em serviço de stream, é um filme de 98, mas é um filme muito bom de Jeremias, com um ator muito conhecido, mas se você encontrar o link, pode assistir. É um filme muito bom de Jeremias, que bem fiel à Bíblia. É um filme de 98. É um filme de... tá. Tem vários, quando você digita, tem vários links, mas é um filme só, que é de 1998. Ele é muito fiel à Bíblia, dá a impressão que você está lendo o livro de Jeremias. E assim, todos os anos que leio Jeremias, eu assisto o filme. Oi, amor? E quando a gente vai lendo, a gente vai lembrando das cenas dos filmes, Do né? filme, Quando Jeremias vai pregar pro povo, quando o povo vai ser levado, a gente lembra das imagens. É muito bom, então vale a pena você procurar, mas só tem esse mesmo, sabe? É de 98 e o ator é um ator conhecido, então, sabe, vale muito a pena você procurar o link e vale a pena, só não dá para recomendar e não dá para compartilhar o link, porque o link, assim, pode ter, né, mas assim, procure e encontre e ache o link esse link. Se alguém tiver e quiser compartilhar com vocês, podem compartilhar. Mas, sabe, é um link que vale a pena e é um filme que vale a pena vocês assistirem, porque ele é muito fiel à Bíblia e, como a Manu falou, parece que você está lendo e conforme você lê, você vai ver as cenas do filme, é muito bom. Tá certo? Então, deixe aí o seu comentário e a sua experiência com o personagem, né, de Jeremias. E nós vamos comentar algumas coisas aqui do personagem de Jeremias que nos fortaleceu. 1, 2, 3, e quem vai comentar? Quem vai começar, podem começar. Então, o que eu vou falar, é lógico, né? Boa tarde. Então, o que eu vou falar acho que todo mundo viu isso, mas o que me chamou a atenção, porque não tem um trecho de Jeremias que eu consegui falar assim, você pega isso, você faz isso, e você segue ele por ele. Mas, né? Mas o que eu vi foi a questão já fazendo um paralelo. Deus, às vezes, coloca propósitos no nosso coração. Só que a gente olha os grandes exemplos da Bíblia e começa a achar que se abaixo daquilo não é um propósito de Deus. Não, eu vejo só pela obediência. Então, vamos pegar no exemplo de Jeremias, a partir do momento que ele teve o chamado de Deus e a questão do coração voltado para obedecer. Né? E isso daí, enfrentando o que tiver que enfrentar.
Talvez a gente não tenha que enfrentar tudo que ele passou, mas às vezes por muito menos a gente abre mão. Então a questão da perseverança, a questão da fé no sentido de, sabe, eu estou ouvindo, é a Deus e vou obedecer. E isso ele passou por sociedade, passou por, né, passou por família, passou por tudo que tinha que passar. Né? E aí, ainda peguei agora com a Rafa a referência de um texto que eu estava tentando lembrar, que em Hebreus 12, ele fala de Jesus, mas eu trago isso agora para as nossas vidas, ficando muito mais claro com relação a Jeremias. E ele fala, né, no Hebreus 12, a partir do versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz e sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Aí o versículo 3 ele fala: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficaram cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então ele coloca, sabe, aqui nesse momento eu lembrei de Jeremias mostrando justamente isso, por tudo que ele passou para obedecer a Deus. E a diferença ele passou, não era por pecado dele, era por repreender o pecado do próximo, querendo conduzir o próximo à santidade, né, à salvação. Então eu vejo assim, peraí, pequenas coisas que Deus coloca na nossa vida, né, diante do que ele colocou para Jeremias, e a gente às vezes não enfrenta. Então o que será aqui vencer a ponto de arriscar a própria vida, a ponto do sangue ali. Então isso me deixou de uma forma muito minimizada diante de tudo que, sabe, que Jeremias passou, enfrentou, por causa de terceiros, né, por causa de outros. Então ele fala, eu não estou numa perseguição pessoal, ele estava numa perseguição, né, pela obediência. Não era um pecado dele, não era nada dele, era uma coisa dos outros. E isso daí que eu tomei, sabe, essa questão de ouvir, obedecer e ter a certeza daquilo que Deus colocou no seu coração, para que você possa fazer, independente de causa ou consequência. Faz e faz. Mas não tem, mas por que isso? Mas eu não sou digno disso, eu não sou, né, por que eu vou passar por isso? Apenas obedeça, né, porque senão a gente começa a olhar para o lado e perde o foco do propósito. Dentro do que o Humber falou, né, eu também, a história de Jeremias é muito forte, ainda que algumas vezes a gente vê o pecado do povo e a gente vê a reação de Jeremias, né, o sofrimento e realmente toda essa luta, como o Humberto falou, de ao mesmo tempo que você tem certeza, né, do que Deus te falou, você também vê a reação do povo em contrário a essa palavra. E eu separei 3 coisas que eu vi em Jeremias, né. E eu não vou ler o texto para não prolongar e para não também poder todo mundo falar. Mas em Jeremias 20, o versículo 2 e 3... 40 Eita, meu Deus. 40 e Tem tantos um capítulos. livro inteiro, em um livro inteiro, a pessoa vem abrir no mesmo. Olha, Poxa é vida, difícil, viu? Conectados. Já tem 3. Foi o Jeremias 20, né? E quando ele fala do Passur, né, que vai lá, prende ele porque ele está pregando. E aí, porque ele é preso. Logo depois que ele é preso, logo depois que ele é torturado, ele apanha, ele sai de lá e ele começa a falar a mesma coisa que ele tinha falado antes. Né? Ele não muda o seu discurso por causa do que Passur tinha feito com ele, da prisão, do açoite. Né? Ele sai, no versículo 3, ele fala, então lhe disse Jeremias. E ele continuou falando, como se nada tivesse acontecido, porque, na verdade, nada aconteceu. Porque a primeira característica que eu vi na vida dele ele não se intimida diante do inimigo, ele é perseverante. Né? Então, Jeremias apanhou, foi preso, né? Ou seja, teve privações, e na nossa vida o que a gente pode ver algumas coisas que nos privam, algumas coisas que são contrárias à nossa expectativa, porque ninguém fica esperando que alguém chega e açoita, né, e bate na pessoa, ninguém espera isso. Então, algo que sai da sua rotina, né, às vezes um imprevisto financeiro, às vezes uma briga dentro de casa, isso, como o Humberto já falou, já nos desestabiliza e a gente acaba já mudando o nosso discurso. A gente fala no começo da semana, ontem, segunda-feira, eu vou viver uma vida com Deus, vou ficar firme com Deus, e aí na terça-feira vence uma conta, a gente já muda o nosso discurso. Não, mas agora eu não vou para a live porque eu tenho que trabalhar. Então, uma coisa simples já muda o nosso discurso. E Jeremias não. Então, que nós possamos ser perseverantes como Jeremias. E ele continua falando contra aquele que tinham açoitado.
Então, assim, não era qualquer coisa que ele estava falando. O povo vai ser entregue, vocês vão... Toda a riqueza dessa cidade vai acabar, e inclusive você, pastor, que me bateu, vai morrer. Então, ele fala contra, ele não se intimida mesmo, né? Porque ele é perseverante naquilo que Deus tinha falado para ele. A segunda coisa que eu vi no Jeremias 25, no 3 e 4, é só aqui que ele fala, né, que, no versículo 3, que durante 23 anos Jeremias foi e ele falou, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu tenho anunciado, mas vocês não escutaram. Então eu achei legal esse começando de madrugada que ele falou, porque não apenas ele fez aquilo que Deus falou para ele, mas ele foi antes, né? Ele começou cedo, ele estava pronto ali. Quando você acorda de madrugada para fazer algo, né? É porque você tem a primeira expectativa de isso acontecer, às vezes quando você vai viajar, às vezes quando eu era criança, né, que a gente tinha um passeio aqui famoso pro Beach Park. Então eu quase não dormia à noite por causa da expectativa daquilo e também pelo compromisso. Quando você vai pro médico, né, quando você tem um compromisso logo cedo, você acorda cedo e você está ali pronto. Então eu vi esse começando de madrugada, Jeremias estava pronto para fazer aquilo que Deus tinha falado para ele. Então ele não somente fez de qualquer forma, mas ele se preparou com antecedência para fazer. Ele, Deus, eu comecei o que o Senhor me falou. E por 23 anos, né? Então, assim, é muito tempo fazendo algo. E a gente fala, poxa, eu li uma semana, eu li um ano a Bíblia, estou bem, glória a Deus. 23 anos, irmãos, falando para alguém que não quer ouvir, né? Então a segunda coisa que eu vi foi... Ele era pronto para obedecer e ele foi paciente, porque por 23 anos ele pregou e ele falou assim, que também ele não era o único, né? Não somente eu, também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vocês não escutaram. Então ele, além de estar pronto para obedecer e ser paciente, ele era humilde. Ele entendia que ele não era o único profeta do mundo que estava ali anunciando a verdade. Mas ele falou, tem muita mais gente aí que já veio antes de mim e vocês também não ouviram. Então, a humildade também. E por último, Jeremias 28, que a gente leu semana passada. Jeremias 28, do 11, 10 e o 11. Que ele fala, quando ele tem o confronto com Ananias, né, o falso profeta, que até combinou exatamente com o que a pastora começou no começo, falando dos falsos profetas. Ananias vem e enquanto Jeremias está falando, vocês vão ser presos, o cativeiro vai durar 70 anos, todos os utensílios vão ser levados. Ananias se levanta e fala, não é isso não. Deus vai tirar, vai durar 2 anos só, os utensílios vão voltar, e ele começa a mentir, falar mentira. E o povo começa a ouvir aquilo, né? E o que me chamou a atenção de Jeremias foi que no versículo 11, ele fala assim... Depois que ele ouviu todas as coisas, né, primeiro ele falou aqui, no versículo 6, amém. Quando Ananias falou, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as suas palavras, com o que profetizaste, e torne ele a trazer a Babilônia, a este lugar, os utensílios da casa do Senhor. Quando ele ouviu a palavra do profeta, ele falou, mostre o Senhor, ou mostre você, na verdade, que a sua palavra é verdadeira. Ele não bateu de frente, né? Por quê? Porque eu vi que na vida de Jeremias, ele tinha segurança do chamado dele, né? Ele tinha segurança tanto do que Deus tinha falado para ele e quanto do que ele estava fazendo ali. Então, o cara se levanta falando mentira e falou, confirme a sua palavra. Se a profecia for verdadeira, ela vai... Não ficou discutindo. Ele falou, se for verdadeira, amém. Mas aí ele vai e vai embora. Beleza. Quando Deus fala para ele, volta lá. E fala diante de todo o povo que o que ele falou é mentira. Então, intimidade com Deus... segurança do chamado, né? E muita tranquilidade para falar, para ouvir alguém falando mentira. Então, glória a Deus pela vida de Jeremias, e a gente ainda tem muito a aprender com ele. Amém. Pode falar. Um dos pontos que eu anotei também foi bem parecido com o que a Mari terminou agora falando, né, que foi justamente isso. Eu escrevi que Jeremias, ele sabia quem ele era, e ele não se deixou levar por aquilo que estava todo mundo dizendo, né, e ele seguiu firme o que Deus o mandou fazer. Mesmo que todo mundo falasse mentiras e profetizasse mentiras, ele sabia o que era verdade. E o que acontece muitas vezes com a gente? Deus, ele dá uma direção para a nossa vida, a gente fica, amém, glória a Deus. Só que aí chega alguém e fala alguma coisa que não tem a ver com o que Deus falou, a gente já começa a balançar. A gente pensa,
será que foi Deus que falou isso para mim mesmo? Será que isso era de Deus? Será que era mesmo a direção de Deus ou será que era coisa da minha cabeça? E a gente acaba duvidando daquilo que Deus falou pra gente. Mas Jeremias, ele tinha certeza de quem Deus era e ele tinha certeza de quem ele era em Deus. A ponto de que o que Deus falou para ele tomou aquilo com verdade, não modificou mediante ao que as outras pessoas estavam fazendo, ao que os outros profetas, né, entre aspas, eles estavam profetizando. Porque se você olha e fala assim, não, mas está todo mundo profetizando isso. E Deus me falou isso, então talvez eu esteja errado. Mas não, ele sabia que o que Deus tinha falado para ele era Deus. Então ele se manteve firme. E depois, né, como a Mari citou esse capítulo e esse versículo, né, o 28, Deus provou que o que estava todo mundo dizendo, todos os profetas estavam falando, era de fato mentira. E o que ele estava profetizando era verdade. Tanto que ele profetiza, né, que o Ananias vai morrer daqui a 1 ano, e o Ananias morre mesmo depois de 1 ano. E o que ele tinha profetizado era mentira mesmo, né? Então, que a gente possa realmente se manter firme em relação àquilo que Deus fala pra gente, né? Às vezes, assim, ai, não, Deus não mandou mandar uma profecia para o mundo inteiro. Não, mas às vezes Deus te direcionou a fazer alguma coisa e às vezes quando outra pessoa chega e fala algo que é contrário àquilo que Deus falou, a gente já começa a balançar. Mas isso não pode acontecer, porque se Deus falou, guarda a palavra dele no seu coração e espera se cumprir. Até que um dia se cumpra e a gente possa ver o que Deus falou se realizar. E além disso, eu anotei que Jeremias, né, como a gente já foi falando, ele realmente não teve uma vida fácil, né? A vida dele exigiu renúncia, exigiu sacrifício, tristeza, aflição, por ele ter escolhido servir a Deus. E é por isso que várias vezes durante o livro de Jeremias, inclusive o livro de Lamentações, que a gente ainda vai ler, né, a gente vê Jeremias falando, Jeremias lamentando, chorando, porque realmente ele sofreu. Né? E às vezes as pessoas podem encarar isso como um sinal de fraqueza, né? Mas não, porque mesmo diante de tanto sofrimento que ele teve, ele perseverou e ele foi fiel até o fim. Isso não quer dizer que, então agora eu sirvo a Deus, então eu não vou chorar, eu não vou sofrer, não vai acontecer nada. Não. Pelo contrário, vão ter dias de dúvidas, vão ter dias de tristeza, vão ter dias de lamento. Mas o importante é que a gente permaneça com Deus nesses dias e em todos os outros também, né? E para isso eu separei o... Eita, perdi aqui. O Jeremias 20. Também foi o 20. O Jeremias 20 e o 7, né, que fala: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente envergonhados por seu insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecida. Então, Jeremias ele realmente teve uma vida difícil, pelo chamado, pelo ministério que ele decidiu seguir. E eu anotei assim, para não me prolongar, eu vou só ler o que eu escrevi. Nem sempre o ministério e cumprir o chamado de Deus para nossas vidas vai ser fácil. Ou melhor, não vai ser fácil. Mas para onde nós iremos? O que faremos se não anunciarmos o Evangelho de Cristo para as pessoas? Esse é o nosso propósito. Vamos seguir firmes até o fim, como Jeremias seguiu. E ainda
que com todas as suas lamentações ele perseverou e foi fiel. Então que a gente possa aprender com Jeremias. Eu creio que essa foi a maior lição que eu aprendi com Jeremias, ser fiel a Deus, ser fiel ao que ele nos direcionou a fazer e não desistir no meio do caminho, ainda que com lutas, ainda que com dificuldades. Saber que esse é o nosso propósito, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que nós vamos cumprir, em nome de Jesus, até o fim. Amém. Amém. O meu desejo é que nós possamos ter isso como incentivo. Eu não sei se vocês sentem, mas, sei lá, eu sinto uma dor, assim, não sei se é uma dor, é um negócio ruim, mas eu sinto uma coisa ruim quando alguém ouve palavras como essas, assim, de Jeremias, e eu sinto incômodo no meu coração quando alguém fala, é difícil, né? Eu sinto, é que se eu falar raiva vai ficar feio, mas não pode ser raiva, mas também é uma dor, ou é um, fica bonito, né, esse termo, um desprazer, mas eu sinto um negócio muito assim, quando alguém ouve, né, os comentários assim, fala, nossa, é difícil, e dá aquela, e a pessoa tem uma vontade de retroceder, mas aí eu lembro de todas as outras palavras também que Deus fala, né, e assim, isso tudo só dá vontade de falar, Deus, eu quero ser igual, me sustenta para ser como Ele, né? E algumas pessoas ouvem isso e falam, nossa, é tão difícil, né? Não é difícil. Difícil foi o que Jesus passou. Aquilo é difícil, e Deus não pede aquilo para nós. Ele deu o Filho dele. Então, ouvir isso só dá vontade de falar, meu Deus, eu quero ser como Ele. Né? Então, parênteses, fala, Ana. O que eu anotei um pouco sobre Jeremias foi que ele, diferente de Pedro e Iscariotes, ele não negou Jesus. Judas, amor. Judas Iscariotes, Isso. ele não negou Jesus. Exatamente. Né? Igual que a passagem fala, né? Que Jesus fala para Judas, Judas, antes que o galo cantar, então é Pedro? Não, é só Pedro. Ah, tá, então é só Pedro, Isso. não é, então é só Pedro, não é Pedro só. Judas, só os Pedro. Iscariotes que traiu Jesus, o outro é só Isso, Pedro. É, Pedro. Pedro é o do galo. Pedro. Isso, Pedro que negou. Pronto, Pedro muito do bem, galo. tá certo. Então, aí ele ia negar Jesus depois de que o galo cantasse. Ou antes que o galo cantasse. Só que ele falou, não, mestre, eu vou morrer pelo Senhor, eu vou viver pelo Senhor, vou fazer tudo pelo Senhor. Mas não, ele pecou, porque ele pecou dizendo que ele ia viver para Deus, que ele não ia, que ele ia viver para o Senhor, que não ia negar o Senhor, mas ele negou 3 vezes. E diferente de Judas, Jeremias não negou Jesus, diferente de Pedro. Isso mesmo. E eu vou ler aqui o Jeremias 27, no versículo 16, que ele fala assim: Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: Não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Vou ler o 17 também. Não os escutem, sirvam ao rei da Babilônia, e assim vocês viverão, porque fazer com que essa cidade vire um monte de ruínas. E Jeremias, ele falava da palavra de Deus. Pedro também falava, mas ele não negou Jesus, Jeremias. Jeremias sempre esteve lá, mesmo que ele fosse arrastado, mesmo que ele fosse preso, mesmo que ele fosse, mesmo que as pessoas rejeitassem a pregação dele, ele sempre estava lá, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria que a palavra de Deus
seja pregada. Ele também queria que o povo obedecesse a palavra de Deus, que era não ouvir os falsos mestres, ouvir a palavra de Deus e não prender ele, porque a palavra que ele estava dizendo era a verdadeira, ela era a palavra que ele tinha que pregar, a palavra que Deus mandou ele ir, porque ele estava lá com um propósito, igual a Jesus. Jesus veio aqui para um propósito há 1.000, milhões, bilhões de anos atrás, 2.000 anos atrás, falando a mesma palavra. Ouve meus servos, que eles falam a verdade, se arrependam, peça perdão de seus pecados, não ouça esses povos que são maus. Ele veio falando há muito tempo, então todos esses dias, esses anos, ele veio falando, ouve meus servos, porque eles falam a verdade, não ouve os servos maus. E quero ler também Jeremias 13, no versículo 10. Que ele fala assim: esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso vão ficar com essa roupa que não presta mais para nada. E aqui de frente do povo, Jeremias sempre estava lá, firme, falando da palavra de Deus. Ele nunca perdeu a fé, ele nunca negou Jesus, ele sempre estava confiando em Deus. E por várias vezes, mesmo no momento de alegria ou no momento da tristeza, ele estava com Deus. Ele não foi buscar Deus só no momento que ele estava sendo castigado. Ele não foi buscar Deus só no momento que ele estava chorando, no momento que ele precisava de ajuda. Não, ele buscou a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos. Ele ficou buscando a Deus, porque ele sabia que Deus era quem poderia ajudar ele. Deus era quem poderia sempre estar ao lado dele, porque não adianta de nada a gente falar da palavra de Deus, mas só falar e não estar com Deus. Isso não adianta. O que adianta é a gente estar em Deus, a gente está sempre com os nossos olhos no Senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. E o último versículo que eu queria ler, capítulo e versículo, é o Jeremias 5:21, que diz assim: preste atenção, povo tolo e sem juízo, vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Vou ler 22. Eu sou o Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. E aqui a gente vê a grandeza de Deus, porque Jeremias estava falando dessa grandeza, que mesmo que Deus fez o mar muito grande, ele colocou uma areia para o mar poder não atravessar. E às vezes a gente é assim, a gente quer atravessar, mas Deus não deixa. Por quê? Porque ele é aquela areia, que a gente é o mar, que a gente quer atravessar, a gente às vezes quer pecar, mas Deus é aquela areia que não deixa a gente passar. E não é tão diferente como Jeremias. Jeremias, ele poderia sentir no coração vontade de pecar, não sei, porque na Bíblia não fala, mas ele poderia, porque ele também foi ser humano. Então, ele poderia ter sido aquele mar que queria atravessar, mas Deus, como sendo a nossa areia, não deixou atravessar. E para que nós também possamos sempre lembrar disso, que Jeremias falou da palavra de Deus, não negou Jesus, não negou Deus, diferente de Pedro, e para que nós possamos ser igual a ele e sempre obedecer a ordem da areia, que é Deus, para que nós nunca possamos atravessar dos nossos limites. Glória a Deus, Emanuele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que deu a direção e que ficou muito claro
a mensagem a respeito da vida de Jeremias, que nós entendemos, através de todos os comentários, uma coisa que falta hoje na igreja, que foi a primeira mensagem que Deus deu através do Oi. Eu vejo que o que todos nós admiramos na vida de Jeremias, juntando todos os comentários, é o quê? Uma postura. E por que a gente admira na vida de Jeremias? Porque a gente não vê. A maioria de nós falamos, né, filtrando os comentários e provavelmente filtrando o que os irmãos falaram, salvando assim um ou outro comentário que tenha tido, né, uma exceção, mas filtrando, a gente admira o quê? A perseverança. O cara enfrentar a sociedade, enfrentar a família, não ceder, manter, não negar, manter a fé, sabe? Por que a gente admira tanto? Porque nós não vemos. E por que a gente não vê? Porque não é pregado isso. Hoje, o que prega? A vida vai, como a gente falou, né, dos falsos profetas que vocês citaram, os textos bíblicos, do Jeremias. Não, vai ter paz, não, vai dar certo, não, você vai ter prosperidade, não, você vai ficar rico, vai casar, vai ter menino, vai ter casão, não tem problema. E cria-se uma mentalidade de gente frouxa, que só quer casa, carro, comida, roupa lavada. E no final, a gente olha para uma sociedade frouxa, para uma igreja frouxa, sem referência de pessoas a serem admiradas. E a gente vê um cara que apanhou, sofreu, e todo mundo aqui e nos comentários olha para ele assim, de boca aberta. E a gente está admirando um homem que não teve nada. Que Deus falou, não se case. Que Deus falou, não vá e não tenha velório, não faça luto, não chore por ninguém que morra. Não participe de nenhuma festa. E todo mundo aqui e nos comentários está de boca aberta com esse homem. Um homem que abriu mão de tudo, que você e eu fica o tempo todo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, chorando. Que a gente gasta a maior parte das nossas horas trabalhando e morrendo para conquistar. Só que a hora que a gente passa 1 hora conversando e admirando o cara que renunciou, porque Deus mandou, a tudo aquilo que você, frouxo, passa a vida inteira chorando para ter. E sabe quem é o cara que a gente passou 1 hora admirando aqui? O cara que não teve isso. Que você fica aí chorando a Deus porque quer. Mas olha quem é o cara que a gente admira. O cara que não teve. Está entendendo porque você é frouxo? Está entendendo porque você não peça para nada? Está entendendo porque você não tem as suas orações respondidas? Por isso. Por isso pedis e não receber. Porque pedis mal. Porque o cara admirado durante 1 hora, porque o cara que você fica babando aqui nos comentários é o cara que não casou. É o cara que não teve bens nenhum. Foi o cara que passou a vida inteira jogado de mão em mão, apanhou, sofreu. E o cara que falou, eu volto e prego para você que bateu em mim. Eu volto e prego para você que eu preguei sozinho numa sociedade inteira por 40 anos. Provavelmente a história conta que Jeremias começou a pregar com 20 e terminou com 60. Sem família, sem casamento, jogado para um lado para o outro. E no fim, o próprio povo da terra dele pegou ele como escravo e levou para o Egito. Foi a história de Jeremias. E é o cara que a gente admira. E você acorda de manhã, vai trabalhar para comprar sua casa, seu carro, para ter sua casa, seus bens, chorando a Deus. Me dá um marido, me dá uma esposa, me dá um filho, agora eu quero outro. Agora eu quero outro carro, agora eu quero trocar de celular, agora eu quero. Ai meu Deus, por que eu não tenho? E no final lembra o texto de Tiago, pedisse e não recebesse porque pedi mal. E a sua casa é um inferno, porque a Bíblia fala, vive em contenda, porque a única coisa que você quer é coisa da terra. É isso.
Mas no final do dia, a gente admira aquelas pessoas que não têm o que eu vivo pedindo para ter. Por isso a gente admira Jeremias. Porque ele tem o que eu vivo, ou ele não tem o que eu vivo pedindo para ter. Ele é o cara admirável. Porque nós nos cercamos de falsos mestres. E matamos os mestres de verdade. Por isso Deus começou a palavra de 2 Pedro 2. Nos últimos tempos, nos cercaremos de falsos mestres. Mas você sabe por que existem falsos mestres? Por causa das falsas ovelhas. Porque falso mestre não existiria se não tivessem falsas ovelhas. Por isso a Manu falou. Só tem falso mestre porque tem falsas ovelhas. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que Jeremias não negou Jesus? Porque ele era ovelha. Uma nação inteira, só ficou um, Jeremias. Jogado de um lado para o outro. Sem roupa, sem família, sem mulher, sem filho, sem nada. Mas lá, nos heróis da fé, homens pelos quais o mundo não era digno. A gente só admira aquelas pessoas que não têm aquilo pelos quais a gente vive a vida inteira correndo para ter. E no final, eles vão para o céu. E a gente vai ficar aqui na terra, com a nossa casa, com o nosso carro, com os nossos filhos. E eles vão. Pedis e não recebeis. Por que pedis mal? E vai ficar na terra, junto com todos os nossos bens e com a nossa Bíblia. Para a gente ficar lendo. Passa aí arrebatamento. Enquanto o povo está lá no céu, você fica lendo Bíblia aqui na terra. Mas Jeremias, admirado por nós. Falsos mestres vão se cercar de falsas ovelhas. Mas as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem. Que no dia de hoje, ele não seja só um homem a ser admirado, mas que seja alguém a ser seguido. Não é difícil. Difícil é não ir para o céu. Isso é difícil. Que nós possamos, hoje, não querer ser mais uma falsa ovelha, cercada de falso mestre, mas que a gente possa entender que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, porque Ele é o bom pastor e Ele deu a vida para as suas ovelhas. E Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. As ovelhas de Jesus o seguem. Ele chama ao arrependimento. Não, Ele não quer que a gente morra na cruz, porque Ele já morreu. A única coisa que Ele quer, arrependa-se dos seus pecados, da luxúria, da vaidade, do amor ao mundo. Arrependa-se da mentira. Seja de verdade o que você é na frente e nas costas. Que você possa abrir a porta da sua casa, do seu coração, de verdade. Que nós possamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Vamos orar. Pai, na sua presença, colocamos, Senhor, a pastora Patrícia
E nós te pedimos, Senhor, dê a ela cada vez mais, Senhor, de ti. Cada vez mais ela possa ser forte e corajosa para poder fazer tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Que as suas ovelhas, Senhor, sejam regidas de maneira, Senhor, que só o Senhor pode ensinar, só o Senhor pode fazer. E que ela siga à risca, Senhor, aquilo que o Senhor ensina. Agradecemos também, Senhor, pelas tardes na conexão. Que o Senhor continue, Senhor, dirigindo cada tarde dessa, Senhor. Que possamos alcançar mais e mais pessoas, Senhor, para conhecer a sua palavra. Pedimos pelos membros da conexão, Senhor. Sê com cada um, trazendo a sua palavra, a sua luz, Senhor, e a sua proteção. Cuida, Senhor, dos discipulados, que em nome de Jesus a gente possa ter cada vez mais sucesso nessa obra. Os irmãos perseguidos, Senhor, cuida de cada um e que eles saibam que tem sempre alguém aqui que está orando por eles. Vamos estar pedindo pelos guerreiros, Senhor, que em nome de Jesus, que nesse final de etapa, Senhor, o Senhor esteja com cada um deles, que nunca percam a força e a coragem. De uma maneira geral, Senhor, queremos pedir pela Neide, pelos vizinhos, pela Flávia, pelos funcionários e condôminos do Uai Cumbuco, pela Paula, pela Rebeca, pela Marileia, pela Evenete, pelo Noronha, Penny, Rosana, Natália, Lucas e Gabriel, Fátima, Dona Dorismar, pela Fran, Simone, Iara, Elias, Edivalda, Keila, Lucy, Robson, Kelly, Edgar, Eduardo, Luiz, Érica, Francisca, Geraldo, Gerson, Giovana, Isabelle, Gilson e família, Giza, Roberto Gregório, Rodolfo, Silvilene, Senhor Gondim, Dona Conceição, Vitor Ionar, Valéria e família, Vavá, Vivi, Wagner, Yolanda, Yasmin, Iracema, seu marido e toda a família, Ítalo, Jefferson, Júnia, Nádia e família, Nair e família, Isabelle Rodrigues, Ana Gabriele, Tialoia, Auricélia, Edilza, Manu e família, Dagna e Bill, Gerlen, Valdinei, Margarida, Marquinhos, Mateus e família, Lara, Ligiane, Lohane, Vicky, Maírla e família, Alexandre e família, Amanda, Ana Vieira, Nancy, Wellington, Julieta, Amanda, Margarida, Francisca, Sandra, Sueli e Silvia Barros, Ana Cristina e família, Estela, Talita, Terezinha, Thaís e família, Tiago, Manuela e família, Marcelo e família, Aline e Douglas, Adailton, Aldenir, Alessandra, Aurenita, Bernadette, Cauê, Cid, Cristina, Dalva e família, Daniel, Dilma, Nilzete, Nirlênia e a vozinha Fátima, Paulinho, Jaqueline, vozinha Helena e a Vitória. Também, Senhor, pedimos pela saúde da Dona Egli, a Fátima e Mai, Ligiane, Lucas,
Marina Emanuele, Mateus, a Rebeca, Mariana, a Solange, a Darlene e pela minha vida. Em nome de Jesus, nós colocamos todos esses propósitos, Senhor, nas suas mãos, na certeza de que o Senhor já está respondendo a cada um segundo os seus propósitos, as suas necessidades. Muito obrigada por o Senhor ter misericórdia e graça na vida de cada um de nós, Senhor. Amém. Teu nome seja a glória, a honra e o poder. Não a nós, Senhor. Nosso Rei e Criador, Abba, Pai, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja a glória, a honra e o poder. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja a glória, a honra e o poder. Ao Senhor seja dada a glória, a honra e o poder, e que nós tenhamos, Deus, o Senhor como nosso verdadeiro pastor, e que possamos seguir os seus mandamentos, porque o Senhor nos deu cada um deles, para que os sigamos à risca, que não tenhamos a sua palavra como coisa de por menos, mas pelo contrário, que possamos segui-la fielmente e entender que ainda que vivamos nessa terra, o nosso coração seja no Senhor, e que sim, podemos viver, desfrutar, mas amar o Senhor acima de tudo, da sociedade, das pressões, e que possamos testemunhar o Senhor onde formos e o que quer que estejamos fazendo.
Que Jeremias não seja um personagem, mas um exemplo a ser seguido e vivido por nós. E que possamos seguir aos mestres que ensinam, como o Senhor Jesus. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Porque caso contrário, de modo algum, herdaremos o reino de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Uma terça-feira de bênção, lembrando da palavra, vivendo a palavra, porque é essa que salva, que purifica, como disse o Senhor. Estamos limpos pela palavra. E se Deus quiser, nos encontramos amanhã, quarta-feira, com bênção e novidade na Tarde na Conexão. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Lembrando, personagem comentado da próxima terça é Ananias e Safira, tá bom? Você encontra os dois em Atos, no livro de Atos, capítulo 5, tá bom? Então, terça-feira que vem, próximo personagem comentado, Ananias e Safira, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Cordeiro Santo de Deus, a raiz de Davi, nosso herói.